Fala galera, o presidente da República mais uma vez choca o Brasil inteiro, né? Ou ao menos a parte dos brasileiros que são pessoas de bem, que não querem pagar mais impostos, que se preocupam com a educação, com a saúde, com o saneamento básico, se preocupam com a segurança, querem sair nas ruas do nosso país, nas ruas do nosso Brasil e não ter medo de ser roubado, não ter medo de ter a sua mãe, a sua esposa, a sua filha estuprada, não ter medo de ser assassinado, de sofrer ali um homicídio. Sabe essas pessoas de bem, que deveriam ser a imensa maioria dos brasileiros? Elas estão chocadas com mais uma frase absurda no Lula, né? O Lula, que na eleição de 2022 dizia por aí que se ele voltasse à senda do crime, a presidência da República, a economia ia melhorar, tudo ia melhorar no Brasil, ia ter amor, ia ter democracia, ia ter diálogo, tá? Muitas vezes desrespeitando todas essas promessas. Mas a gente ainda consegue se surpreender. Se o Lula já voltou com vários impostos, já tá querendo taxar várias profissões, agora ele quer taxar o seu direito de comer carne. Foi essa a declaração que ele deu há pouco, né, sugerindo taxar os cortes mais caros da carne. Nesse vídeo eu vou mostrar essa declaração do Lula, vou mostrar um especialista provando que isso é inexequível e vou mostrar também algumas hipocrisias do Lula, principalmente sobre essa área, né? Ele que dizia defender os mais pobres, mais uma vez está querendo taxar, adivinha quem? Os mais pobres. E ao invés de fazer reformas que de fato iriam melhorar o nosso Brasil, ou seja, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, privatizando estatais ineficientes, fazendo boas reformas que vão diminuir os gargalos brasileiros, principalmente na economia, né? Tem muito dinheiro que sai do bolso do brasileiro, é transformado em imposto e na hora de retornar para a sociedade vai virar privilégio de desembargador, vai virar super salário de juiz, vai virar mamata de político, vai virar viagem de seu Loures Anjo, a gente sabe. Então, ao invés de ele fazer várias reformas para melhorar a economia brasileira e assim não precisar ficar taxando os mais pobres, recriando impostos, aumentando impostos, ao invés de ele fazer as coisas boas para diminuir as coisas ruins, não. O que ele tenta fazer? Continuar fazendo políticas econômicas e fiscais que já deram errado lá atrás e evidentemente vão dar errado mais uma vez. Mas bom, isso vocês eu imagino que já sabem. Dá uma olhada no que o Lula falou há 5 dias e hoje, né? Ele, quando você pensa, pô, falou 5 dias, vai chegar alguns economistas lá no vídeo dele e falar, pô, Lula, eu sei que você já deu aquela declaração lá atrás de que os livros de economia estão superados, mas, pô, dá uma lida aqui, tá? Pode ser qualquer artigo curto que mostra que isso é um absurdo. Aí você pensa que vai passar alguns dias e o presidente da República vai ser bem assessorado, até porque tem uma equipe gigante, né? 39 ministros, tem todo o partido, enfim, né? Mas não, passa alguns dias depois e ele continua com ideias erradas sobre economia. Olha o que ele falou há 5 dias e nesse mesmo vídeo tem a declaração de não sei se é economista, um advogado especialista em direito tributário, que ele refuta isso e mesmo assim o Lula confirma. Se liga só a entrevista que ele deu ao portal UOL, se liga. A gente tem a parte da entrevista que ele concedeu ao portal UOL, em que ele fala que a reforma tributária, que está sendo debatida no Congresso Nacional, tem uma diferenciação ao imposto que aplica sobre as carnes. O presidente afirma que cortes mais caros deveriam ser taxados. Nós estamos discutindo um monte de coisa. Agora nós vamos discutir, por exemplo, a política tributária. Nós vamos discutir quais dos itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você... Sim, o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? O Brasil é recordista em dias que você tem que trabalhar ou produzir a sua empresa, ou você mesmo tem que produzir para poder gastar com a contabilidade, gastar com o contador, porque a gente já tem a carga tributária, a maior carga tributária do mundo, mas também é uma das mais complexas do mundo. E o presidente da República agora, ele quer aumentar ainda mais essa complicação tributária. Ele quer, não é você definir quanto imposto vai pagar a carne, quanto imposto vai pagar o frango. Não, dentro da categoria carne, ele quer diminuir, porque ele quer ali colocar mais diferenciação em que cada carne tem que ter de imposto, ou seja, quanto a 100 vai ter de imposto, quanto a picanha vai ter de imposto, quanto a maminha vai ter de imposto, ou seja, o Brasil tem um problema, que é a questão tributária. O que o presidente da República está trabalhando para fazer? Aumentar ainda mais esse problema. Esse é o nível do Brasil, mas ele continua, tá? Se o problema fosse esse, ainda seria menos pior, mas ele continua. Tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você invente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então,
Você pode fazer. Imagina você explicando isso pra um gringo, sabe? Imagina, tipo, tem um dinamarquês que tá perdido aqui no Brasil, um norueguês. Ele sabe de todos os problemas que o Brasil tem, na sua economia, sobretudo na sua segurança. Aí você imagina explicar pra um gringo que a preocupação do presidente da república é em tentar diferenciar a carne que o rico compra da carne de que o pobre compra. Não é bizarro? Não é bizarro? Enfim, ele continua. Operação carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe, todo dia. E para o advogado... Ou seja, rico não come frango, né? Aquela blogueira fitness que tá fazendo alguma dieta não vai comer frango. Aquele cara bodybuilder que é mais rico também não vai comer frango. É o pobre que come frango, rico come outras coisas. Ou seja, só da gente ter que diferenciar a comida do rico da comida do pobre já mostra que o buraco da economia brasileira já tá complicado, né? Já tá complicado, né? Quando você olha que o Brasil tem o segundo maior déficit das contas públicas nos últimos 15 anos, que a nossa moeda tá desvalorizando, já é a sexta moeda que mais desvaloriza no mundo inteiro, né? A nossa bolsa de valores despencando, 20 bilhões de dólares de fuga de capital só no primeiro trimestre de 2024. Então o ministro da Fazenda, ele tá tipo, caraca, aonde eu vou arrumar dinheiro? Eu falei no começo do vídeo, era privatizando, era diminuindo o gargalo na nossa economia que a gente tem, fazendo boas reformas, era cortando da carne, né, cortando super salário, cortando privilégio, cortando as ditas mamatas, era fazer isso, mas não quer fazer isso. E tá com esse rombo todo aí, tá com esse déficit todo aí. Daí o Lula dá a declaração dessa, o que vai acontecer? O dólar vai subir. Jogou. Deu uma cortadinha aí, caiu a minha câmera, aí o editor vai acabar me zoando. Mas enfim, ao invés de fazer todas essas reformas que iriam melhorar a vida do brasileiro, não. Ele quer aumentar ainda mais imposto. Eu coloquei aqui um comentário de um especialista para mostrar que ainda assim, essa política que o Lula tá dizendo aí nessa entrevista ao portal UOL, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Vamos lá. O advogado especialista em direito tributário, Eduardo Bebigier, a sugestão do presidente Lula seria inviável. Veja só. O presidente Lula falou em mediação da carne, né? Na verdade, o que eu entendi, ele quer fazer um meio termo, porque a carne hoje, ela tem, na maioria dos casos, uma alíquota 0, alíquota 7, em vários casos, nos impostos que vão se sujeitar à reforma, e em raríssimas vezes 12%. Nessa reforma, a carne vai ficar com 10,6%, quer dizer, vai aumentar bastante, porque a carne vai ficar fora da cesta básica. Olha aí, o cara, ele quer aumentar imposto na carne, cara. Como é que pode? Como é que pode, cara? Como é que pode? Ele destrói o nosso Brasil, ele destrói a nossa economia fazendo A, B e C. E aí quando ele quer melhorar a nossa economia, sabe qual remédio ele usa para melhorar a economia? A, B e C. Ele usa para remediar a doença o causador da doença. É surreal, é surreal. Ele quer agora aumentar imposto na carne, olha isso. O que o presidente disse é que ele quer colocar as carnes que, segundo ele, a população de baixa renda consome, frango e algumas carnes, na cesta básica, para reduzir a alíquota, e as carnes que a população de alta renda consome deixar fora. Isso é complicadíssimo. Como que vai escolher os cortes, né? Separar por cortes, isso é inviável. O que eu mais gosto é bizarro. E além de ser inviável, separar por corte. Imagina, se a gente se tá rolando aquele meme de que o policial agora, quando for prender alguém, vai ter que usar um medidor, né, uma balança para ver se passa ou não dos 40 gramas. O açougueiro, ele também vai ter que ter um medidor de imposto, né? Tipo, ó, tal carne é tanto de imposto, outra carne é tanto de imposto. Olha que bizarro. É o que eu falei agora. Ele tá usando para remediar a doença o vírus causador da doença. Qual é a tendência, né? Ou seja, tem uma casa pegando fogo. Ele tá tentando apagar esse fogo com gasolina, é isso que ele quer fazer. O que fez o Brasil ter todas essas métricas ruins econômicas que eu citei? Esse tipo de coisa. Aí agora, para ter dinheiro no caixa, para melhorar o nosso Brasil, que é o que eu espero que ele tá tentando fazer, ele tá usando justamente o que destruiu, né? E como se não bastasse, eu separei aqui, como se não bastasse, isso não é algo novo no Lula, né? Porque se você for ver, a picanha vai estar em qual desses polos? Nas carnes mais nobres ou nas carnes que o povo come, segundo o Lula? Provavelmente na carne mais nobres, né? Já que é uma das carnes mais caras que a gente tem no nosso país, né? E aí, então o Lula vai aumentar a taxação da picanha, vai deixar a picanha mais cara? E aquele papo que ele dizia lá na eleição, de dar picanha para a população? E aí?
A picanha vai estar em qual dos polos? Da carne para as pessoas mais pobres ou na carne para as pessoas mais ricas? Com certeza na carne para as pessoas mais ricas. O Lula já está descolado da realidade ao achar que a população mais pobre do Brasil come picanha todo dia. Acredito que não tem esse grau de descolamento. Então vai estar aumentando o imposto mais uma vez para as pessoas mais pobres, sobretudo, né? Ou seja, impedindo essas pessoas mais pobres de comer a carne que ele dizia na eleição. Ou seja, olha o nível de disfarçatez e não tem cancelamento. E o Lula já falou isso mais uma vez. Se liga só, né? Porque você acha, pô, agora ele, né, vai dar uma olhadinha e vai repensar, porque ele vai ver a hipocrisia da questão da picanha. Mas ele tá maluco. Vamos lá. Você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. O frango faz parte do... Ele tá com o negócio que rico não come frango. Ele tá com esse negócio aí pra ele. Pra ele, rico, assim, ojeriza o frango. Do dia a dia do povo brasileiro. O ovo faz parte do dia a dia, sabe? Então, uma carne... E a picanha? A picanha não faz parte do dia a dia. Então, logo vai estar nessa taxação do Lula. Logo, a taxação, como a gente sabe, né? A Janja não sabe, né? Na questão da taxação da Shein, eu vou citar isso daqui a pouquinho. A Janja falou lá pra Chucky, não, a taxação vai pro empreendedor, vai pros donos, né? Não vai ser repassado pra população. A gente sabe, a ciência econômica já mostrou lá atrás, Lula pode até dizer que os livros de economia estão superados, mas a ciência econômica já mostrou lá atrás que quando você aumenta a tributação, quando você aumenta esse imposto, o que vai acabar aumentando? O preço dessa coisa, porque o preço desse produto, porque evidentemente o dono vai repassar esse valor para o preço, né? Então, isso aconteceu na questão da Shein e vai acontecer agora também, aumentando a tributação das carnes, a carne vai ficar mais cara. E como a picanha não é uma dessas carnes que é consumida pela população mais pobre, a picanha vai ficar mais cara. Ou seja, como o Alan dos Panos colocou aqui, atenção patriotas vermelhos, a picanha moiou. A picanha moiou. Continua aí, ô Lulinha. Sabe, um músculo, uma fêmea, um colchão mole, sabe, tudo isso pode ser evitado. É isso aí, galera, é isso aí. Lá atrás ele falou, né, lá no Podpah, né, aquele programa que é sensacional, que toda vez que você assiste, naturalmente o seu QI, ele diminui na hora. Clicou no Podpah, viu as perguntas que o Igão e o outro lá, é Mítico, eu acho o nome dele, né, que o Igão e o Mítico fazem para as pessoas, principalmente quando vai político, principalmente quando vai alguém que fala de um assunto que eu entendo mais, principalmente política, eu olho e falo, cara, eu tô desaprendendo assistindo o Podpah. Aí, né, e o mais bizarro é que eles podem, foi lá um cara preso por corrupção milhões de vezes. Tô citando um caso hipotético, tá? Não assisto tanto assim, ainda bem, pra manter esse canal com qualidade, eu não assisto Podpah. Mas foi lá um cara preso por corrupção milhões de vezes. Aí ele vai lá e fala, porque esses bandidos corruptos... Daí você fala, mas como assim? Esse cara foi preso por corrupção. Agora os entrevistadores vão dar uma invertida nele. Eles ficam lá. É inacreditável. Podpah é inacreditável. Olha o que o Lula falou quando ele foi no Podpah, época da eleição. Um pobre pode comer camarão? Pode e deve, até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você tá vestindo, sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. Primeiro, olha a pergunta do cara. O cara tá entrevistando, nessa época acho que o Lula deveria estar, com certeza, liderando, provavelmente primeiro nas pesquisas. O cara tá entrevistando o cara que tá liderando a pesquisa de um dos maiores países do mundo. Um país importantíssimo, com uma economia gigante, poderia ser muito melhor, mas economia gigante, questão de PIB, né? PIB per capita, infelizmente, ainda não. É um país que, tem muito potencial. A pergunta que o cara fala é: pobre pode comer camarão? Que resposta que eu ia dar? Não pode? Só que a questão é, vou colocar pra vocês de novo aqui, Pobre pode comer camarão? Pode e deve, até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você tá vestindo, sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. Ok, respostinha vagabunda do Lula, né? Sensacional. Mas, e aí, Lula? E o pobre que pode comer camarão, segundo você? E com essa taxação aí, o camarão é uma comida das pessoas mais ricas ou das pessoas mais pobres? Imagino que o Lula deve achar que é das pessoas mais ricas. E aí, vai ser taxado? Como é que fica essa frase que você disse lá no podcast que diminui a inteligência do brasileiro? É bizarro. E vai afetar justamente o público que o Lula dizia defender lá atrás. Só que eu trouxe uma lista de coisas que ele dizia que não ia fazer e no governo ele acabou fazendo. Por exemplo, a volta do seguro DPVAT.
voltando o imposto, voltando uma taxação no Brasil que tem a maior carga tributária do mundo, uma das cargas tributárias mais complexas, mais difíceis de lidar. Volta do seguro do DPVAT, a questão da taxação da Shein. Quem taxou a Shein, que a gente sabe que estatisticamente quem consome da Shein, da Shopee, da AliExpress são as pessoas mais pobres. É esse trabalhador que o Lula dizia defender, agora vai ser taxado, vai ter seus produtos mais caros. Tem muita gente que fala da questão da blusinha, de fato, as mulheres compram roupa lá na Shein porque é mais barato e tem qualidade também nas roupas da Shein, beleza. Só que tem muitas outras coisas que as pessoas compram na Shein, na Shopee, na AliExpress. Por exemplo, aquelas alças para você colocar o seu celular, aí você que trabalha como Uber, você que trabalha como motoboy, às vezes quer comprar mais barato da Shein com uma maior qualidade, vai ter que comprar mais caro agora. Sabe? Enfim, uma gama de profissões que é justamente as pessoas mais pobres que trabalham nessas profissões, mais necessitadas, que vão ser impactadas pela taxação da Shein, com a volta do seguro DPVAT, querendo taxar a Netflix, isentando a Globoplay, querendo aumentar a taxação do serviço de streaming da Netflix e deixa de fora a Globoplay. E a gente sabe o motivo que é, porque a Globoplay é dos amigos do rei, a gente sabe muito bem. Daí vai o Haddad lá tocar violão com o pessoal da Globo News. Daí vai a Daniela Lima passar pano para todos os absurdos do Lula. Quando passa pano, né? Às vezes ela só esquece o que aconteceu. Daí a Globoplay fica isenta desse projeto absurdo. Taxação de Uber e iFood. Cara, que assim, são os maiores empregadores do Brasil. Uber, iFood, 99. E aí o Lula quer criar uma guerra com os maiores empregadores do Brasil. Tem muito problema na Uber? Claro que tem. No iFood é a mesma coisa? Claro que tem. Mas a solução é melhorar esses problemas e diminuir e diluir esses problemas, ou criar uma guerra com os maiores empregadores do Brasil? E se a Uber resolve sair do Brasil? Aí vai ter que fazer igual o ministro do Trabalho, ou o ministro do Desemprego, Luiz Marinho, petista, que dizia que se a Uber ou a 99 sair do Brasil, ele vai chamar os Correios para fazer o serviço. Os Correios. Quer taxar a rede social também. Esse é o Lula. E falou de futebol, né? Ontem eu fiz um tweet, né, lá no X, que eu falei, que os torcedores do Fluminense não fiquem bravos. Mas se o dólar continuar sumindo, ele vai passar do Fluminense na tabela, né? O Fluminense tá com 6 pontos na tabela do Brasileirão e o dólar tá chegando a quase 6. Agora o Lula que fez uma piadinha, né? Ele falou, quando eu quero ver o Corinthians bem, eu viro a tabela de cabeça para baixo, né? Que o Corinthians está na zona de rebaixamento, acho que é o penúltimo do Campeonato Brasileiro. Eu sou São Paulino, ou seja, não tô muito triste com essa informação, que os corintianos que me seguem não fiquem bravos comigo e fiquem bravos com a direção do time do Corinthians, com o Augusto Melo, com o treinador do Corinthians. Eu vou ficar bravo com ele. Não vai reclamar de mim não, que eu sou São Paulino. Se o São Paulo estivesse lá embaixo da tabela, estariam rindo da minha cara também. Mas o Lula falou, quando eu quero ver o Corinthians bem, eu viro a tabela de cabeça para baixo. Então eu trouxe aqui outros gráficos do nosso Brasilzão, que o Lula tem que virar de cabeça para baixo para poder ver o Brasil bem. Olha aqui, Revista Oeste, preço de alimentos já sobe mais que o dobro da inflação este ano. Ou seja, se o Lula quiser ver bem o preço dos alimentos no Brasil, ele vai ter que virar de cabeça para baixo este gráfico aqui, ó. Real é a moeda que mais desvaloriza do mundo. Esse é o nível do nosso Brasilzão. Dólar zera ganhos, matéria do Infomoney, tá? Dólar zera ganhos após bater 5,70 em meio a rumores de consulta do Banco Central a mercado. O presidente Lula disse que é preciso, abre aspas, fazer alguma coisa, fecha aspas, em relação à alta do dólar ante o real. Isso é que o Lula, o cara é presidente da República pela terceira vez, né? Meu pai sempre fala para eu não dar conselho para pessoas mais ricas e mais poderosas do que eu. Mas o Lula, presidente da República pela terceira vez, ele não sabe que quando o presidente da República, num país que é quase uma republiqueta, né, internacionalmente, quando o presidente da República fala que tem que fazer alguma coisa em relação ao dólar, isso é visto como algo negativo, porque, né, já que é para fazer alguma coisa, denota uma interferência, interferir no Banco Central é algo negativo, logo só de você dar essa declaração, fazer essa frase, fazer essa sinalização, o dólar imediatamente vai subir. Não parece claro? Mas ele fala aqui, ó, tem que fazer alguma coisa e o dólar aumenta um pouco mais. Então, quer ver o dólar bem? Tem que virar a tabela de cabeça para baixo, né? Perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023, tá? G1, da Globo, né? O pessoal lá isento
O Brasil teve 4 empresas fechadas por minuto em 2023, superando 25% do número de 2022. 4 empresas fechadas por minuto. Então passou 60 segundos, 4 empresas fecharam no Brasil do Lula. Vamos lá, mais uma aqui. Mercado eleva a previsão da inflação de 3,98% para 4% em 2024. Meu amigo. Corta mais de 4 bilhões da saúde, educação, ciência e tecnologia, segundo a Folha. E aqui, Brasil de Fato, peguei aqui um jornal de esquerda. Violência contra a mulher cresce 22% em 2023. Números podem ser subnotificados, ou seja, pode ser, com certeza muito maior. Ou seja, para o Lula ver todas essas métricas de economia, de violência contra a mulher, de educação, saúde, ciência e tecnologia, para ver o Brasil bem nessas métricas, vai ter que virar o gráfico de cabeça para baixo. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil do Lula. Lula que está liderando nas pesquisas para se reeleger, né? Em todos os cenários possíveis com os candidatos que estão elegíveis. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. E a função desse canal, evidentemente, é ser um pouco de luz nessa escuridão, né? Tem uma frase do Malcolm X, que nem é meu ativista negro favorito na história, né, que dos americanos é o Martin Luther King, aqui no Brasil tem vários outros também, mas o Malcolm X, ele dizia aqui: se você chegar com um copo de água limpa para uma população que sempre tomou água suja, mesmo que ela nunca tenha visto esse copo de água limpa, ela vai saber discernir e vai tomar essa água limpa. A minha função aqui nesse canal é dar essa água limpa para essa população que vê tudo isso que o Lula tá fazendo, tudo isso que o PT fez. E eu nem fui lá atrás, nem fui citar o governo Dilma 1 e Dilma 2, nem citar o governo Lula 1, que é o governo do mensalão, é o governo Lula 2 que fez a Dilma do petróleo. Não precisa nem citar nada disso. E tem uma frase que ele falou há 5 dias e reforçou hoje, um tweet que ele falou agora do Corinthians. É muito simples você mostrar para a população a tragédia que é o governo Lula. É difícil? É difícil, só que a gente não tá aqui para fazer o fácil, a gente tá aqui para fazer o certo. E no Brasil do PT, muitas vezes fazer o certo é fazer o mais difícil. Mas a minha mãe não me criou para ficar difundindo essas ideias que essa galera de Podpah, de movimento negro atual, difunde por aí. Fechou? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para informar, para munir de dados quem é, assim como eu, antipetista, e também mande pro seu amigo petista, tenta tirar ele dessa tristeza, né, que é ser petista no governo de 2024. Galera, vou pedir para você ver os links que estão na descrição, tem minhas outras redes sociais lá que eu posto muito mais intimidades, meu dia a dia no trabalho aqui na Assembleia. Fechou? Forte abraço e amanhã tem vídeo aqui no canal também. Bye bye, galera, espero que tenham gostado, deixem nos comentários aí o que você achou dessa declaração do Lula. E aí? Tem que taxar carne de rico? E a picanha? Picanha aparentemente moiou. Forte abraço, galera.